Oi, gente, eu sou o Murilo Trindade e esse é mais um episódio do Café com Psi, o podcast do Espaço de Saúde Aline Bispo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que não é da psicologia, mas não deixa de ser muito importante também da vida de cada indivíduo, que é a fonoaudiologia. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui uma fonoaudióloga que veio diretamente de Manaus, do norte do Brasil, e trabalha aqui com a gente no espaço, Andressa Alfaia. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Oi, Andressa, eu vou começar com uma pergunta básica, mas não deixa de ser muito importante também. O que é, enfim, a fonoaudiologia? Oi, Murilo, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, pelo convite de poder estar fazendo parte desse podcast. Eu já estou trabalhando há uns meses no Espaço de Saúde Aline Bispo e me sinto lisonjeada de poder estar aqui hoje falando um pouco sobre a minha profissão. Então, fonoaudiologia é uma profissão da área da saúde que avalia, trata, previne alterações da voz, fala, linguagem em si. Não só fala e linguagem, mas também trabalha a audição e toda forma de comunicação humana. Então, Andressa, a gente já viu que a fonoaudiologia é bem ampla. E quais seriam as áreas de atuação? Então, há diversas áreas de atuação da fonoaudiologia, não só como atraso no desenvolvimento da linguagem, fala, audição, disfagia, transtornos fonológicos, entre outros. Eu, por exemplo, atualmente atendo mais crianças que têm atraso no desenvolvimento da linguagem, fala, troca de fonemas. Atualmente também iniciei atendimento em idosos, não só para promoção e prevenção e reabilitação também. Então, Andressa, antes da gente começar aqui a gravação, você estava me ensinando algumas técnicas vocais, porque eu, apesar de já estudar comunicação e já estar aqui no segundo episódio do podcast, ainda fico muito inseguro, tenho muita dificuldade com a comunicação, com a dicção. Como a fonoaudiologia ajuda profissionais de comunicação, outros profissionais a melhorar a oratória, a forma de falar? Então, Murilo, depende muito da demanda de cada indivíduo. Se o paciente, por exemplo, vai lá na clínica comigo, que ele, no terceiro período já de estágio de jornalismo, ele tem uma oratória boa, mas ele tem dificuldade em uma troca de um determinado fonema. Ou se esse paciente vai lá na clínica, ele não é muito expressivo, aí tem que melhorar a mobilidade, entendeu? Ou também se esse paciente é muito tímido, não tem uma boa dicção, tem exercícios específicos para cada demanda. Agora, Andressa, experiência pessoal minha, eu acho assim curiosa e eu acredito que esteja ligado à fonoaudiologia. Inclusive, quando a gente fala de fonoaudiologia, a gente pensa na voz, mas também em outros sistemas envolvidos. E é importante, você também está lembrando isso. Quando eu estou comendo alguma coisa, eu não consigo comer de fone. Eu tenho muita dificuldade. Eu estou mastigando muito. Comer um chocolate, uma coisa leve, eu consigo com fone. Mas quando eu estou almoçando mesmo, de comer carne, alimentos pesados, me incomoda muito o fone. Porque a boca está conectada com o ouvido. E como a fonoaudiologia explica essa conexão de nariz, boca e ouvido? Então, Murilo, há toda uma estrutura interligada uma na outra. No seu caso, teríamos que avaliar para ver o que é se você está fazendo a mastigação correta, e também não é recomendado, não é normal o indivíduo se alimentar com fone de ouvido. Aí, no seu caso, né, se fosse essa questão de incomodar, é porque não é um processo normal do ser humano. Então fica a dica aí para todo mundo, né? Não se alimente de fone de ouvido, porque todos os sentidos estão interligados. Andressa, você já disse que trabalha com crianças também. Eu queria saber qual é a importância da fonoaudiologia infantil. É muito importante nesse período, nesse início que a criança está ali nesse processo de aprendizagem, está conhecendo as palavras, está aumentando esse repertório dela, orientar,
não só entrar com prevenção, mas também orientar os pais para eles saberem dar um norte de como eles podem estar estimulando essa criança em casa. Se essa criança está com repertório, não tem palavrinhas soltas, está com repertório inferior para a idade dela, orientar esses pais, então entrar com a intervenção, com a terapia fonoaudiológica dessa criança para ela desenvolver a fala, para não ter atraso na linguagem, para não ter um atraso escolar, se essa criança também não está na escola, orientar os pais a incentivar a botar a criança na escola, que quando a criança está na escola, ela tem um desenvolvimento significativo na linguagem. Já que a gente citou a audição, Andressa, é importante falar sobre o uso de fone de ouvido e sobre como a fonoaudiologia atua na audição também. Sim, vale lembrar que o uso contínuo em volume alto e excessivo de uso de fone de ouvido causa um risco para perda auditiva, viu? Bem legal. E aqui no ESAB a gente está com o projeto Viver Bem, que atende a pessoa idosa. E você é a fonoaudióloga oficial desse projeto Viver Bem. Como a fonoaudiologia ajuda também o pessoal da terceira idade? Sim, atualmente iniciamos esse projeto, né? ESAB Viver Bem com os idosos, tem acompanhado aí os pacientes idosos. E nessa fase é muito importante também a fonoaudiologia na atuação da disfagia, ou indivíduos que têm a dificuldade de fazer o bolo alimentar, no processo de engolir. E não só entrando com a intervenção, mas sim também orientando esse idoso, promovendo saúde, para ele ter uma qualidade de vida melhor nessa fase da vida. É isso, gente. A Andressa vai estar disponível para tirar qualquer dúvida. Você também pode estar agendando um atendimento aqui no NAAB com ela. E a gente fica por aqui nesse segundo episódio do Café com Psi, falando sobre fonoaudiologia, essa profissão tão importante para a nossa voz, para a nossa audição, para o nosso olfato, como a gente fala, como a gente escuta e como a gente sente as coisas. Em breve teremos um próximo episódio. E eu agradeço a Andressa pela participação. Eu que agradeço, Murilo. Qualquer coisa, estou aí com total disponibilidade para esclarecer, se não foi tão claro, qualquer pergunta que o Murilo fez. E